Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Quero compartilhar com os irmãos Zacarias, capítulo 1, e os versos 3 e 4, que diz o seguinte: Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 4: E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos mau caminho e das vossas más obras. Mas não ouviram e nem escutaram, diz o Senhor. Irmãos, Deus está todos os dias, Deus usa meios para nos advertirmos dos nossos mau caminhos, das nossas más obras. Eu tenho um amigo e ele falando assim, Sônia, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não sou um homem que vivo correndo atrás de mulheres, assim, não sou uma mulherengo. Eu só tenho um probleminha, porque às vezes eu não concordo com meu pai. Mas como assim? Me explica melhor. Ele disse, olha, eu tenho um amigo que meu pai não gosta, não quer que eu ande com ele. Mas o cara é legal. E aí ele começou, né? Aquela gíria de jovem adolescente. Ele é legal e bababá. Só porque meu pai não gosta dele. Aí deixei ele falar e eu perguntei, mas tu já perguntou para teu pai a razão por que teu pai não gosta, não quer que você... Na verdade, eu acho que teu pai não tem nenhum problema com esse rapaz. A dificuldade dele é você andar com ele, porque o seu pai sabe que essa pessoa não vai te levar a lugar nenhum. Aí, conversando a fundo, um dia eu estava conversando com o pai desse rapaz e ele me falou, missionária, eu quero que você ore pela minha casa, mas principalmente pelo meu filho. Porque meu filho está com amizade com um rapaz que ele tem problemas com droga. E você sabe, se a polícia pegar, não vai perguntar e achar que ele é inocente, que ele não faz nada, não. Então, resumindo a história, aquele pai estava profundamente preocupado que numa dessas andadas, aquele rapaz que já era conhecido da polícia, esse rapaz, o filho desse irmão, fosse pego com ele e ele fosse preso e ele um crime inafiançável e ele não tivesse como tirar seu filho, que realmente financeiramente ele não tem, e essa era a preocupação dele. E aí eu comecei a orar ao Senhor, para o Senhor me dar sabedoria como falar para aquele jovem sem que afronte, sem que ele entenda como se eu estivesse falando mal daquele amigo dele, mas para que ele entendesse que eu estava divertindo ele. Então, o que é que aquele jovem estava fazendo? Exatamente isso. Ele não escutou o conselho do seu pai, estava andando por caminho mau. Correto? Ele diz, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos mau caminho e das vossas más obras. Mas não ouviram, diz o Senhor. Querido, nenhum pai, que tem sempre pais loucos, que mata filhos e que comete erros gritantes, que não é, eu nem quero falar para não me abater, mas eu estou falando nesse dia para que você acorde, você não vá por maus caminhos, para que você não ande, para que você escute o conselho, porque Deus usa o seu pai, Deus usa a sua mãe, Deus usa o seu pastor, Deus usa os seus líderes, né, de departamentos da igreja, Deus usa os meios de comunicação, Deus usa circunstâncias, Deus usa N maneiras
para dizer, sai, porque esse é um caminho mais, tu não vais acabar bem. E não adianta depois, eu penso muito nisso, porque muitas pessoas dizem, olha, eu reconheço que eu tenho um pouquinho de problema com desobediência. Qual é a diferença de você reconhecer, mas você não faz nada para mudar? Você não paga um preço de renúncia do seu eu, do seu orgulho, da sua rebelião, para você fazer o que é certo diante de Deus. Um dia eu estava conversando com uma amiga minha, bem amiga mesmo, aquelas mais chegadas que é irmão. E numa situação lá eu disse para ela, qual é a diferença? Satanás sabe que ele é Satanás, ele sabe que ele era anjo de luz e que ele estava na presença de Senhor. E por causa da sua rebelião, ele caiu do céu. E qual é a diferença? Ele não deixa de ser Satanás, ele não deixa de ser Lúcifer, ele não deixa de ser nada do que ele é, porque ele sabe que ele é. A diferença, irmãos, está em você saber, eu estou errado, eu estou bebendo muito, eu estou andando no carro depois que bebo cerveja, uísque, seja lá o que for. Isso pode acabar mal. Meu pai e minha mãe estão dizendo, meu filho, não faça isso. Meu pai está dizendo, não chegue tarde em casa, não namore com essa moça, isso não vai acabar bem. Mas por que ela está livre? Ela está livre, mas ela namorou com uma pessoa que era chave de cadeia e se sente o dono dela. E se você continuar, é você que vai pagar o preço, que você pode ser morto sem você nem entender o porquê. Fazer uma emboscada para você. Não, mas o quê? Escute! Escute conselho, saia dos caminhos maus, antes que seja tarde demais, seja irreversível a sua situação. Ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu vos tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então, volta para o Senhor, tornai, voltai, volta para Deus. Você está cometendo, mesmo que você esteja dentro da igreja, mas você está cometendo erros que você sabe que vai ser caminho de morte para você. Se volte para o Senhor antes que seja tarde demais, porque Ele diz, eis que eu venho sem demora, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Deus tem sonhos para você. Deus se preocupa com você. Deus quer que você seja um marido que ama a sua esposa, assim como Cristo ama a igreja. Então, aquele homem que se preocupa, aquele homem que valoriza, aquele homem que é o provedor da casa e aquele homem a qual a sua família tem prazer de estar com você. Deus quer que você seja uma esposa segundo o coração de Deus. Não é uma passadeira para ninguém passar por cima, se anular como pessoa. Mas você ser uma pessoa que o seu marido tem prazer de estar com você, e você promove a paz na sua casa, porque você tem a palavra de Deus, porque você é uma mulher de Deus. Então, ele diz, tornai para mim. Ah, você tem um problema com mentira. Então, deixa a mentira, porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Então, não deixa que essas coisas venham sobre você. Eu vou ler mais uma vez e nós vamos orar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, não escutaram, diz o Senhor. Você tem o direito de escolher se você quer escutar ou não, mas você não pode escolher a consequência da desobediência, da rebelião. Vamos orar?
Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Nós te exaltamos porque nós temos provado e temos visto que o Senhor é bom. E ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua benevolência. Que hoje seja dia de reconciliação, que hoje seja dia de salvação, que hoje seja dia de muitos se voltarem para o Senhor, deixando os seus maus caminhos, Senhor, e ouvindo a tua voz. Mais uma vez, Pai, muito obrigada pelos teus meios e recursos que o Senhor usa para falar o nosso coração, para tirar do nosso